Artigo 127, o podcast do MP do Rio. O Ministério Público do Rio, MPRJ. O Ministério Público denunciou... O Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público. Denunciados pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. Está começando mais uma edição do Artigo 127, o podcast do MP do Rio. Aqui você acompanha as principais notícias e ações da semana do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro que impactam diretamente a vida da nossa sociedade. No episódio de hoje do Artigo 127 você vai ouvir: Oruan é denunciado por tentativa de homicídio e outros 6 crimes durante a operação policial no Joá. STF acolhe pedido do MPRJ e determina a prisão de condenado pelo Tribunal do Júri por homicídio ligado à milícia. Sócia de agência de viagens é denunciada por estelionato. MPRJ obtém condenação de homem que baleou e manteve passageiros reféns dentro de ônibus na rodoviária Novo Rio. Procurador-Geral de Justiça reúne-se com coordenadores dos centros de apoio para alinhamento de estratégias para o segundo semestre. E mais, ouça também sobre as atuações do GAESF, do GAEMA e a nova resolução que cria grupo de prevenção a ilegalidades e internações psiquiátricas. Tudo isso e muito mais agora no Artigo 127, o podcast do Ministério Público do Rio. Tocando Arquivo 127, o podcast do MP do Rio. O MPRJ denunciou Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, conhecido como Oruan, pelos crimes de tentativa de homicídio, lesão corporal, tentativa de lesão corporal, resistência com violência, desacato, ameaça e dano ao patrimônio público. O MP aponta que ele e outros 3 homens, também denunciados, teriam atacado com pedras e ameaçado policiais civis durante uma ação na parte externa de sua residência, no bairro do Joá, zona oeste do Rio. A juíza Tula Melo Correia concluiu que, ao arremessar essas pedras contra os agentes, o Oruan e um outro amigo dele tinham sim a intenção de matar os policiais civis. As vítimas foram 2 policiais civis, incluindo o delegado Moisés Santana, titular da Delegacia de Repressão a Entorpecentes. Além do Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, o Oruan, um amigo dele, também foi indiciado por tentativa de homicídio qualificado. O Supremo Tribunal Federal atendeu a uma reclamação do MPRJ e mandou cumprir a pena de 20 anos de prisão de Éder Fábio Gonçalves da Silva. Ele foi condenado pelo assassinato de uma testemunha da Operação Capa Preta, que investigava uma milícia em Duque de Caxias. O crime foi uma retaliação pela colaboração da vítima com o Ministério Público. A condenação aconteceu em 2023. Você sabia que o MPRJ tem um núcleo de apoio às vítimas, NAVE? Ele atende a vítimas de infrações penais, atos infracionais, desastres naturais, calamidades públicas e graves violações de direitos humanos e de seus familiares no estado do Rio de Janeiro. Se você é um desses casos, entre em contato com o NAVE pelo WhatsApp 21 2215 7130 ou pelo e-mail nave@mprj.mp.br. Giro institucional. MPRJ participa de vistoria conjunta em instalações de esgoto operadas pela concessionária Iguá, na Zona Oeste. GAESF obtém decisão de reparação de danos causados pelo repasse indevido de recursos à Companhia Fluminense de Securitização. MPRJ cria grupo para enfrentamento às ilegalidades em espaços de internação psiquiátrica. MPRJ realiza reunião para alinhar melhorias e aumentar capacidade de exames de transplantes no Rio de Janeiro. GAEMA e Prefeitura de Niterói realizam demolição de construção irregular em área de proteção ambiental e prendem 3 por desmatamento ilegal. Você sabia que não precisa esperar 24 horas para comunicar um desaparecimento?
conheça o Programa de Localização e Identificação de Desaparecidos, PLID, do MPRJ. Ele concentra todos os registros e notícias de desaparecimento de pessoas, atuando em conjunto com os órgãos de execução e respectivos centros de apoio operacional. Qualquer cidadão pode entrar em contato com o PLID pelos telefones 21 2240 5832 ou 21 2220 5810, em dias úteis, das 9 às 17 horas, ou pelo e-mail atendimento.plid@mprj.mp.br. O MPRJ denunciou por estelionato uma mulher, sócia de agência de viagens, acusada de vender pacotes turísticos falsos. 2 vítimas pagaram R$21 mil por passagens e hospedagem, mas descobriram no aeroporto que as reservas não existiam. Além desse caso, ela é investigada em outros inquéritos pelo mesmo tipo de golpe. Somos o Ministério Público e lutamos pelos seus direitos. O MPRJ obteve a condenação de um homem pela tentativa de homicídio de 2 pessoas e por manter reféns passageiros no interior de um ônibus, na rodoviária Novo Rio, em março de 2024. O réu foi condenado a 25 anos e 3 meses em regime fechado por tentativa de homicídio triplamente qualificado, sequestro e cárcere privado. De acordo com a promotoria, o denunciado atirou contra as 2 vítimas, pois acreditava que eram policiais à paisana que estavam no coletivo para prendê-lo. Em seguida, impediu que outros 15 passageiros, entre eles uma criança de 2 anos, saíssem do ônibus. O Procurador-Geral de Justiça, Antônio José Campos Moreira, reuniu-se com os coordenadores e subcoordenadores dos 14 Centros de Apoio Operacional para discutir o trabalho realizado no primeiro semestre e alinhar estratégias de atuação para o segundo semestre. Cada coordenação apresentou um balanço de suas principais entregas, destacando iniciativas relevantes e avanços obtidos em suas respectivas áreas de atuação. O PGJ avaliou que os resultados alcançados foram positivos e, em busca de mais entregas para a sociedade, incentivou a integração entre as diferentes coordenadoras e promotorias, ressaltando que muitos temas possuem caráter transversal e que uma atuação articulada permite enfrentar questões complexas de forma mais ampla e eficaz. A Ouvidoria do MP do Rio quer ouvir você. Recebemos comunicações de denúncias, pedidos de informação, representações, elogios, críticas e reclamações. Lembre-se de fornecer o maior número de informações possível para o encaminhamento a uma promotoria para apuração dos fatos. Esse foi o Artigo 127, o podcast do MP do Rio. Toda semana um resumo com as principais ações do MPRJ. Ative as notificações no seu app de podcast preferido. Para mais informações, acesse mprj.mp.br e siga o MP do Rio nas redes sociais. Até o próximo episódio.